Olá, muito bom dia para você que acordou bem cedinho para começar o seu dia bem informado com o Manhã no Ar. Hoje é terça-feira, dia 7 de agosto. O programa está só começando e eu te convido a conhecer os destaques dessa edição. Menino de 16 anos é confundido com ladrão e espancado até a morte em Manaus. Pessoas aqui das proximidades da comunidade saíram com paus, pedras e facas, terçados, e começaram a agredir o adolescente de apenas 16 anos, que não teve muito o que dizer. Lei Maria da Penha completa 12 anos e reduz em 10% a taxa de homicídios contra mulheres. Mas a violência doméstica ainda é muito grande. E ainda, a cesta básica fica mais barata em Manaus. Ficou mais fácil perceber que houve uma redução de alguns percentuais em cima da cesta básica. Tem também oportunidade de emprego. O FAM abre concurso para preenchimento de 43 vagas. E no quadro Lição de Casa, você vai ver que fazer um intercâmbio fora do país pode ser mais fácil do que você imagina. Para mim foi muito gratificante, através do meu estudo, conseguir receber esse auxílio para me manter em um outro país. Isso e muito mais a partir de agora. Amanhã no Ar, seu dia começa aqui. Olá, muito bom dia. Nós já estamos ao vivo, são exatamente 6 horas e 2 minutos e você aí de casa é muito importante pra gente. Então não deixe de participar do Manhã no Ar, vai lá na nossa rede social, aqui no Facebook, deixa seu recadinho, você pode sugerir reportagens, entrevistas, deixa o seu recadinho para nossa produção. Nós também estamos ao vivo no aplicativo A Crítica Play, se você ainda não tem, dá tempo de baixar, ele é gratuito, está disponível nas plataformas iOS e Android. Por lá você acompanha toda a nossa programação ao vivo, além de conteúdos extra. E a gente começa essa edição com uma reportagem da área policial, porque em uma área próxima à cidade universitária, no município de Iranduba, o corpo de um homem foi encontrado na tarde de ontem em avançado estado de decomposição. A vítima aparentava ter entre 20 e 25 anos de idade. O corpo desse homem foi encontrado dentro desta vala que fica próximo a esta área verde, no município de Iranduba. Ao que tudo indica, este homem foi assassinado aqui, neste local. É possível ver as cápsulas deflagradas, jogadas aqui no chão. De acordo com os moradores de uma comunidade próxima, é muito raro as pessoas passarem por aqui porque a mata é fechada e a via termina exatamente aqui. Mas no começo da tarde desta segunda-feira, 3 pessoas resolveram passar aqui pela área e se depararam com o corpo desse homem em avançado estado de decomposição. Essas pessoas ainda acreditam que essa vítima não morasse aqui no município porque não constam registros de desaparecimento. Os próprios moradores aqui do município disseram ainda que esse tipo de crime tem se tornado bastante comum. Na semana passada, outros 2 corpos foram encontrados em um ramal aqui próximo. A partir de agora, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vai investigar esse caso. E ontem também um homem foi morto com 3 tiros. Esse crime aconteceu no conjunto Colina do Aleixo, na zona leste de Manaus. Próximo ao corpo, a polícia encontrou as cápsulas de calibre 38. Esse crime aconteceu na esquina da Rua 3 com a Rua Rio Sol, no conjunto Colina do Aleixo, aqui no bairro São José dos Campos, na zona leste de Manaus. A vítima é um homem que aparenta ter entre 20 e 30 anos de idade, mas que ainda não foi identificado pela polícia porque ele não estava com os documentos de identificação. Segundo informações de policiais da 9ª SICOM que atenderam essa ocorrência, esse homem estava com outras 2 pessoas no momento em que foi atingido pelos disparos de arma de fogo. Foram pelo menos 3 disparos que moradores do local disseram ter ouvido, mas ninguém quis dar nenhuma informação ou soube dar informação sobre esse crime, quem teria efetuado esses disparos. Agora, quem vai investigar esse caso é a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que deve atuar, claro, com a linha de investigação de tráfico de drogas, já que esse homem foi atingido e as outras 2 pessoas que estavam com ele no momento dos disparos não foram atingidas e fugiram aqui do local. Aqui no local não compareceu nenhum familiar dele. Eu até peço para que, se algum familiar tiver alguma falta de seu parente, que compareça ao ML,
Provavelmente vai estar lá o corpo, né, desse rapaz. Não se sabe muita coisa ainda, mas a investigação vai ficar a cargo da Delegacia de Homicídios, né, e vamos tocar aí. Aparentemente uma execução... Bom, inicialmente, né, como toda a execução aqui na cidade, na capital amazonense, é com relação ao tráfico de drogas, né, a associação ao tráfico e também a questão do homicídio de forma relacionada com alguma briga, alguma desavença, né, isso é mais ou menos a linha de investigação. E ontem a gente informou sobre a morte de atestadadas lá no Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. No primeiro momento, o caso parecia um homicídio simples, mas esse foi mais um caso de linchamento, uma situação que infelizmente está virando rotina aqui em Manaus. Segundo a família da vítima, o adolescente foi morto injustamente, confundido com um assaltante. Esse é um caso que mostra que fazer justiça com as próprias mãos pode ser um grande erro. Esse adolescente de 16 anos estava saindo de um sítio aqui na comunidade Valparaíso no início da noite desse domingo. Era por volta de 18 horas quando ele parou aqui no ramal, na rua Paranacanaxi. Ele chamou um mototaxista e perguntou quanto que esse profissional cobraria, né, para levá-lo até fora do ramal. O mototaxista cobrou um valor muito alto. E aí o rapaz disse que não iria. Como essa aqui é uma área bastante complicada, de difícil acesso, né? O jovem de 16 anos resolveu sair sozinho. Começou, inclusive, a andar muito rápido. Só que o mototaxista começou a gritar, dizendo que tinha sido assaltado. As pessoas aqui das proximidades da comunidade saíram com paus, pedras e facas, terçados, e começaram a agredir o adolescente de apenas 16 anos, que não teve muito o que dizer. O corpo do garoto foi deixado aqui, nas margens desse igarapé, para depois ser recolhido pelo Instituto Médico Legal. A equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros também esteve aqui para verificar essa história. Essa versão de que o jovem, né, tinha desistido da corrida do mototaxista foi dada pela família do garoto de apenas 16 anos, que afirma que ele nunca teve passagens pela polícia, não tinha envolvimento com o tráfico de drogas e era um adolescente de boa índole, inclusive estudante de um colégio de regime militar. O Caiúbe era uma pessoa carismática, tanto com a nossa família. Ele era uma pessoa estudiosa, tirava com todo mundo do colégio dele, se dava com todo mundo, tanto na igreja como na rua da minha casa. Se a senhora for lá, todo mundo fala bem do Caiúbe. Chegava, abraçava todo mundo. Aí aconteceu essa fatalidade de pessoas sem noção, pegar ele, assassinar ele brutalmente, de cacetada, pedrada, tudo que é tipo de forma. Caiúbe era um jovem amoroso, dedicado. No último sábado ele estava aqui na aula de violão, um jovem cheio de sonho. Falava, pastor, eu quero ser militar, quero servir o exército. Começou a fazer aula de violão, falou, pastor, eu quero louvar a Deus, eu quero pregar a palavra de Deus. E foi uma notícia que pegou todos nós da igreja de surpresa, porque é um jovem estudioso, cheio de sonhos, dedicado na igreja, vivia em comunhão com os irmãos. Então vai fazer muita falta e nós queremos justiça. Caiúbe Carvalho de Oliveira cursava o 2º ano do Colégio Militar. Colegas de sala estiveram no velório na manhã de segunda-feira. A família afirma que o adolescente só saiu de casa porque ia na igreja que frequentava. Nenhum objeto pessoal foi encontrado com Caiúbe, nem a mochila, nem as roupas que ele levava. O menino, que foi confundido com o assaltante, acabou sendo roubado e tendo um final trágico. Por isso, a família espera que os agressores sejam identificados e punidos. Assaltaram ele, levaram todos os pertences dele, aí mataram ele, aí depois tem certas pessoas que convivem na sociedade, o que acontece? Ah, isso aqui é ladrão, aí o resto das outras pessoas que não sabem realmente o que aconteceu, aí fizeram isso que fizeram com o rapaz aqui, ó. Tá morto agora aqui, entendeu? A mãe dele desesperada aqui dentro, entendeu? E a gente pede para a população, antes de falar alguma coisa, comentar, investigar o caso. A população lá sabe que foi mototáxi que mataram ele de capacetada, que desmaiaram ele. Os mototáxi dizendo que são pai de família.
que estão lá para ganhar o pão de cada dia. Quem comete esse tipo de crime se julga gente do bem, se julga gente que está fazendo o que a justiça deveria fazer e se sente, tem aquela sensação de impunidade e acaba tomando essas atitudes extremas. De 2015 até agora, já foram registrados 72 casos de linchamento aqui no Amazonas. E eu sempre chamo a atenção para o perigo que é esse tal Tribunal das Ruas, onde as pessoas acham que têm o direito de julgar, condenar e executar outra pessoa com penas que sequer são permitidas no país, como a pena de morte, por exemplo. A gente tem noticiado com muita frequência esses casos acontecendo aqui no estado, infelizmente. Em alguns casos, pessoas que estão respondendo por algum tipo de crime. Em outros, como foi o caso do Caiúbe, quando você diz pega ladrão. E aí a pessoa que é ou não é, está sujeita a passar por esse tipo de julgamento de pessoas de bem, de pais e mães de família que estão querendo uma sociedade mais justa para si e acabam se tornando criminosos, porque isso é um crime bárbaro. Independentemente de ser um criminoso ou não, é um crime bárbaro. E quem comete é um criminoso. As pessoas acham que naquele momento, muitas vezes não cometendo, estão fazendo justiça com as próprias mãos, é um termo muito utilizado, quando na verdade nem deveria ser aplicado a uma situação como essa, porque acaba que nem acontece a justiça, porque as pessoas que participam de um linchamento raramente são identificadas, raramente são presas como deveriam ser por homicídio. Então é uma situação que precisa ser revista, as pessoas precisam ter mais compaixão pelo outro, precisam entender que existe polícia, que existe a justiça, que tardiamente ou não tem que ser feito todo um processo, né? Quando você vê isso na família de outra pessoa, você não se choca, não se impressiona, acha que a violência é natural. Quando isso acontece perto de você ou com um familiar, a situação muda. Aí você acha que a pessoa realmente deveria passar por um processo de julgamento comum. E nesse caso, de acordo com os relatos da família, dos amigos, o Caiúbe morreu de forma inocente. Um menino de 16 anos que estava indo para a igreja num domingo, foi confundido e acabou acontecendo toda essa barbárie. Que esse exemplo possa servir para que esse tipo de situação não continue se repetindo aqui na nossa cidade, porque é um crime que, infelizmente, tem sido muito recorrente e é algo grave, né? Alguém que comete um crime desse não passa ileso, vai com certeza chegar em casa na hora de dormir, na hora de lidar com os filhos, lembrar que também é um assassino. E na sexta-feira passada, a gente informou aqui no Manhã no Ar que Alexandre Alves da Silva, de 23 anos, estava preso em Teresina, na capital piauiense. Ele é suspeito de cometer vários homicídios aqui em Manaus. Trazido para a capital, Alexandre, segundo a polícia, confessou a autoria de várias mortes. A principal motivação dele para cometer esses crimes é a disputa entre facções pelo domínio do tráfico de drogas. Um trabalho de investigação apontou que o Alexandre teria ligação com traficantes lá do Nordeste, mais precisamente Teresina, no Piauí. Foi quando a Polícia Civil do Amazonas entrou em contato com a polícia piauiense. Também já se sabe que o Alexandre tem participação na série de assassinatos aqui na cidade de Manaus. Para maiores informações desse caso, o delegado Juan Valério, que é titular do Departamento de Repressão ao Crime Organizado. Quando foi que a polícia descobriu que o Alexandre tinha uma ligação com bandidos também lá do Piauí? Exato. Desde a fuga desses foragidos, nós temos trabalhado em conjunto aí com a Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência e, como já tinha aprendido anteriormente o Alexandre, tanto o Sandrinho, nós sabíamos que eles tinham negócios aí no Piauí. Na verdade, mais precisamente o Alexandre enviava skunk para aquela localidade e desde então vemos fazendo nossos levantamentos de inteligência. Quando nessa semana já tivemos certeza que ele estava lá, enviamos aí duas nossas equipes, tanto do DRCO quanto do CEAI, para realizar a prisão juntamente com a Polícia Civil do Piauí e felizmente conseguimos identificar a casa dele, fizemos a prisão dele sem maiores contratempos, conseguimos coletar várias informações que vai nos auxiliar a localizar outros foragidos e principalmente também a sua prisão vai nos auxiliar em muito na sistemática de como ocorreu a fuga, porque esse procedimento investigativo está sob a responsabilidade do DRCO, então vai nos ajudar a elucidar também esse fato. O Alexandre, especificamente a homicídios, como você citou, ele assume 12 homicídios, que nós já tínhamos conhecimento. Ele é investigado em pelo menos mais 20 por ter algum tipo de participação. E agora nossas investigações também estão no sentido de identificar
possíveis ordens que ele tenha mandado, mesmo estando fora daqui, estando em Teresina, porque ele era o principal braço armado do Sandrinho. Era a pessoa que tinha toda a parte logística, o Alexandre, né? Acesso a armas e bem como contato com diversos pistoleiros. Então, mesmo à distância, ele ainda coordenava alguns ataques, o que nós vamos comprovar nos autos, né? Nos autos. E além dessa parte investigativa da Polícia Civil, nós continuamos pedindo apoio da população, né? Porque tanto o Sandrinho quanto o Alexandre, eles ficavam implantando terror na hora do São Jorge, Vila da Prata, onde cometeram vários homicídios. E sabemos que tem diversas pessoas que testemunharam isso. Nós precisamos também desses testemunhos para que eles sejam indiciados, né, em outros homicídios e que com isso saiam mais mandados de prisões e que eles continuem presos por diversos mandados. Eles implantavam o terror lá porque, eu até destaco aqui, eles cometiam execuções, depois iam na casa dos familiares ameaçar os familiares, né, que se falasse alguma coisa, que iria sofrer represálias, né. Eles chegavam até, em alguns casos, nós temos conhecimento, a pagar o funeral dessas pessoas, para você ter uma ideia da ousadia deles, né. Mas vocês podem observar que ele está novamente preso, nós estamos em busca dos outros, mas é essencial o auxílio da população. Podem também denunciar através do 181 ou vir aqui da Delegacia Geral, Delegacia de Homicídios, para que nós possamos retirar aí essas pessoas, né? Quer dizer, ele pagava o funeral, mandava matar, muitas vezes participava da execução e ainda assim pagava o funeral explicitamente. Exatamente, nós temos informações a respeito disso, inclusive nos autos, né, de que eles realizavam esse tipo de prática, né, ou então quando estava ocorrendo o funeral, iam lá com quantia de dinheiro e repassavam para a família. Né. Qual o intuito esse, delegado? Com o intuito de tentar demonstrar que eles se mandavam no bairro e matavam, ia lá e pagavam, ou então para tentar amenizar o sofrimento da família, que não procurasse a polícia, né? Já outros ele já ameaçava de maneira mais direta, né? Delegado, só para finalizar, como que estava sendo a vida do Alexandre lá em Teresina? Ele continuava cometendo crime, ele estava escondido, ele estava vivendo normalmente? Como que era a vida dele lá que a Polícia Civil conseguiu descobrir? Bem, sabemos que ele recebeu uma remessa de skunk lá, estava vendendo, mas lá ele mantinha um padrão de vida muito bom, né? Ele ficava praticando esportes lá, inclusive, estava se expondo, ia para shoppings, né? Ou seja, tendo uma vida muito boa, enquanto seus soldados, como ele assim diz, estão aqui, né? Morrendo, matando, traficando, sendo presos, e eles numa boa. É sempre assim, né? E é mais um que é tirado de circulação e que fica o exemplo aí para as outras pessoas que acham que é bom aí a vida do crime, vai retornar para o sistema prisional, né, com vários agravantes agora em função da sua fuga, e vai ser verificado também possíveis penalidades aí em função da fuga do mesmo. Agora, os policiais estão também debruçados à procura de Sandrinho, que também era braço do Alexandre. Os dois trabalhavam juntos. Esses dois e outros 4 estão dentre aqueles 6 que a Secretaria de Segurança Pública divulgou. Essas pessoas têm participações diretas na série de assassinatos aqui na cidade de Manaus. O Alexandre deve ir até a delegacia especializada em homicídios e sequestros e depois deve ser levado de volta para o CDPM 2 no quilômetro 8 da BR-174. Foi de lá, inclusive, que o Alexandre Alves da Silva fugiu, né? Ele é um dos 35 detentos que fugiram no dia 12 de maio desse ano do Centro de Detenção Provisória Masculino 2, que fica lá no quilômetro 8 da BR-174. Mas, além dele, outros ainda estão na rua e alguns são apontados como mandantes ou até mesmo de ter participação prática nos homicídios que têm acontecido na cidade nos últimos dias, nessa briga entre as facções criminosas. Mostra aqui as imagens desses que ainda estão foragidos. Tem aqui o Sandrinho. Além do Sandrinho, a gente tem mais outros 4 que também estão foragidos do sistema prisional. Se você tiver qualquer tipo de informação a respeito deles, pode entrar em contato com a polícia através do telefone 181. Esse aqui é o Mano Caio, mais um dos detentos que está foragido do sistema desde o último dia 12. O Salomão, que é o Adalberto Salomão, também é um deles. O Bruno também, o Bruno Fiel, é um dos foragidos do sistema prisional. Além deles, existem outros, né, que fugiram, além daqui o Playboy, só que esses aqui são apontados como os que são mandantes dos homicídios que têm acontecido nessa guerra do tráfico de drogas que a gente tem vivido aqui na capital. Se você tiver qualquer informação sobre esses ou os outros fugitivos, pode entrar em contato com a polícia através do telefone 181. A ligação é gratuita e você não terá a sua identidade revelada. E dupla invade panificadora e rouba mais de R$30 mil no centro de Manaus. Veja esse e outros assuntos nos nossos casos de polícia.
O crime foi na tarde de ontem. 2 homens ainda não identificados invadiram o estabelecimento. Funcionários e proprietário foram agredidos. 3 pessoas foram amarradas durante o roubo, que durou mais de 1 hora. Câmeras de segurança da panificadora filmaram a ação dos bandidos. O caso foi registrado no 24º Distrito Integrado de Polícia. Exército apreende mais de 126 quilos de maconha em barco abandonado no Rio Negro. O entorpecente era tipo skunk e estava armazenado em porções menores de 1,5 kg. A droga foi interceptada na madrugada de domingo em São Gabriel da Cachoeira, na região do distrito do Cucuí. Ninguém foi preso. Ladrão de carros usados por facções criminosas é preso em Manaus. O suspeito é o Elton Brilhante Nascimento, de 27 anos, conhecido como Brilhante. Ele foi preso por roubar carros para uma facção criminosa. Os veículos eram usados para cometer homicídios. O Elton estava sendo monitorado pela polícia e já tinha passagem por porte legal de arma de fogo. A gente vai para o intervalo e na volta vamos falar sobre o fechamento das fronteiras lá em Roraima, fronteira da Venezuela, né? A Justiça de Roraima decidiu pelo fechamento, mas a Justiça Federal decidiu que ela não deve fechar. A gente vai trazer os detalhes daqui a pouco. Assim como também os 12 anos da Lei Maria da Penha, 10% de redução nos homicídios de mulheres no país. A gente vai trazer também a aplicação dessa lei, né, em mais de uma década. Não saia daí que eu volto já já.